Bom dia, bem-vindos ao Sintonia Parlamentar, hoje comigo Ângelo Virman, com muito prazer, já tenho aqui ao meu lado o deputado federal Dr. Frederico, mas antes de começar nosso bate-papo, eu lembro aos nossos ouvintes que este programa vai ao ar todos os sábados às 8h30 da manhã, aqui na Rádio Emboabas Mais Informação. Esse é um espaço em que abrimos os microfones para falar do cenário político, tanto local quanto nacional, com temas que são essenciais para os rumos do nosso país. Não é isso, doutor? Bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez ao Sintonia Parlamentar. Bom dia, amigo Ângelo. Que honra estar no estúdio aqui com você hoje, um grande comunicador de nossa cidade, em que o nosso contato, nossa amizade já vem há quase 20 anos. Quando eu era o médico lá do posto de saúde, da oncologia, a gente já tinha esse privilégio de estar ao lado, levando esclarecimento e orientações à população, e a ideia é continuar fazendo dessa forma. Bom dia a todos os ouvintes do Sintonia Parlamentar, da Rádio Emboabas Mais Informação. E a gente está aqui realmente para levar essa informação de qualidade, uma informação direto de Brasília, mas também da nossa região, e sempre focando na área da saúde também, Ângelo, que é muito importante para melhorar a vida de todos os são joanenses, mineiros e brasileiros. Doutor, o prazer é todo meu. Confesso ao senhor que também acompanho o senhor já nesse tempo todo que o senhor falou, há 2 décadas pelo menos. Sempre uma pessoa íntegra, honesta, sempre aí trabalhadora também. Por isso que é um prazer estar com o senhor aqui no Sintonia Parlamentar. Agora, doutor, final de semana, né? Mudar um pouquinho de falar dessa alegria de estar com o senhor, mas a gente teve aí perdas importantes na política, né? Faleceu o deputado federal Eduardo Barbosa, o ex-senador Francisco Dornelles, que tem uma grande relação com São João del Rei. Inclusive, o deputado federal Eduardo Barbosa, ele foi médico pediatra, né? O senhor teve contato com eles também? Com o Eduardo Barbosa eu tive muito contato, aprendi muito com ele, nas pautas de defesa a crianças com deficiência, nas pautas de defesa ao idoso, nas pautas relacionadas à saúde. Um grande parlamentar, muito atuante, muito dedicado, e que a gente lamenta muito, que infelizmente partiu tão cedo aí, aos 64 anos, deixando a política brasileira muito triste e com uma perda muito grande. E lamentavelmente no mesmo dia, né, na quarta-feira, o nosso ex-ministro, ex-senador Francisco Dornelles, nascido em Belo Horizonte, mas com uma grande passagem da vida dele aqui em São João del Rei. O Francisco Dornelles, eu não tive essa honra de conhecê-lo tanto, de me aproximar tanto, mas sou muito amigo do deputado federal e hoje secretário estadual de saúde, doutor Luizinho, do Rio de Janeiro, que é o presidente do PP, e o Francisco Dornelles, o presidente de honra. E ele sempre passava as informações do Francisco Dornelles, que mesmo aos seus mais de 80 anos, sempre uma atuação muito forte, uma competência, uma lucidez enorme, e foi o único governador do estado do Rio de Janeiro que não teve problema na justiça. E aí você vê que é uma pessoa diferenciada. E lamentavelmente também nos deixou, mas a gente vai ficar com conhecimento e aprendizado desses 2 grandes líderes nacionais e vamos trabalhar aí para honrar esses nomes e manter a política em alta qualidade como ela precisa e merece. Esses 2 grandes políticos mostraram isso a Minas Gerais e a todo o Brasil. E antes ainda da gente falar da pauta de Brasília, o doutor Eduardo Barbosa, ele foi um dos baluartes das APAES, né? Inclusive que a gente teve uma entrevista recentemente com o pessoal da APAE, né, que está aí com a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual Múltipla, então eles lamentaram muito também essa perda, né, doutor? O Eduardo Barbosa, ele é considerado um dos fundadores, né? Mas mais importante que isso, ele realmente fundou a Federação das APAES e levou a APAE para o cenário político nacional, sempre defendendo muito as APAES de Minas Gerais e todo o Brasil. É realmente um grande homem e comoveu a todos, né? O velório dele, praticamente representantes da APAE de todo o estado estiveram presentes, e agora ele deixa esse ensinamento, mas ele deixa também essa necessidade de ampararmos e cuidarmos das APAES. E nesse ponto, a gente, que desde o primeiro mandato, com espelho no deputado Eduardo Barbosa, a gente já vinha apoiando a APAES praticamente de toda a região, e agora a gente precisa fortalecer, intensificar esse trabalho que ele deixou construído tão bem, e a gente precisa continuar. Bom, doutor, agora vamos falar de polêmica, né? Polêmica que o povo gosta. Vamos com a pauta de Brasília. Nessa semana, o senhor participou de uma coletiva de imprensa na Câmara dos Deputados, promovida pelas frentes parlamentares evangélica, católica e espírita. Me parece que a ideia foi fazer um movimento contra a Resolução 715 do Conselho Nacional de Saúde, que tem o aval do Ministério da Saúde. Então, eu gostaria que o senhor explicasse o que é essa Resolução 715 e por que do seu posicionamento contrário, e eu sei que tem polêmica aí no ar, não tem?
tem? Infelizmente tem. É muito ruim quando a gente tem uma polêmica dentro da saúde, que a gente sempre fala que a saúde deveria ser uma pauta extremamente técnica, livre de amarras ideológicas, em que todos os partidos focassem em atender melhor a população. E, lamentavelmente, o Conselho Nacional de Saúde, numa reunião em final de julho, junto com seus delegados, elaborou um documento com 59 recomendações para que se baseie o plano do Ministério da Saúde nos próximos 4 anos, um plano plurianual. E a ministra homologou essa resolução. E qual que é o grande problema dessa resolução? Das 59 orientações, todas elas têm a palavra saúde. A segunda palavra mais citada é a palavra controle social. Como eles gostam dessa palavra controle social. Logo depois temos a palavra democracia, citada em 6 artigos. A palavra LGBTQIA+, citada em 5 artigos. Pessoas negras citadas em 5 artigos. A mulher, 4 artigos, recomendações. A saúde do homem não é citada em momento nenhum. E o mais triste, não se fala sobre tratamento e enfrentamento ao câncer, tratamento e enfrentamento a doenças cardíacas, tratamento e enfrentamento a doenças renais, enfim, essas doenças que, infelizmente, mais matam a população brasileira não são nem citadas. E, para piorar, nessa regulamentação é citado claramente que, para melhorar os aspectos sociais do Brasil e, consequentemente, a saúde, na visão do Conselho Nacional de Saúde e da ministra, ela cita que precisa liberar a maconha e liberar o aborto. Então isso é um absurdo, porque isso não é uma pauta do Ministério da Saúde, isso é uma pauta do Parlamento. O Parlamento está lá para discutir essas questões e a gente, quando vê o Ministério da Saúde interferindo, o STF também interferindo na questão das drogas e querendo legislar, sendo que mais de 15 projetos sobre droga foram votados nos últimos 10 anos na Câmara. E a legislação é muito forte. Ela deixa claro que é um tráfico de droga, o que é o uso de droga. O uso de droga, eu já falei, vou repetir, a pessoa não é presa por usar droga, ela passa por programas educacionais, por serviços comunitários. Então, assim, isso já é decidido pelo Parlamento. Não é o Ministério da Saúde nem o STF que tem que entrar nessa área. Então, uma resolução que libera o aborto, que libera a maconha, que libera hormonização, para que criança de 14 anos troque de sexo, troque de corpo, usando hormônios para isso, sendo que uma criança só pode ser punida no sistema criminal aos 18, só pode dirigir aos 18, só pode trabalhar aos 18, mas agora uma criança de 14 anos vai poder decidir fazer a troca de sexo e usar hormônio. Então isso é um absurdo realmente, porque a gente não está para brincar e nem para trazer polêmica, não, a gente está para fazer uma saúde boa. E por outro lado, Ângelo, e aqui na nossa região, a gente está assustado com a quantidade de pedidos de ajuda de pessoas que estão precisando de transferência, de vagas em hospitais. De verdade, a minha equipe acaba tendo muito envolvimento em vários municípios e está assustada, porque está piorando. As pessoas estão ficando mais tempo nas unidades de emergência, como a UPA, as pessoas estão demandando mais tempo para ter suas vagas, a saúde piorando, já há algumas conversas, alguns médicos me procuraram para falar sobre algumas preocupações em termos de atraso de pagamento, que já não tinha há um tempão. Então a saúde é coisa séria, não se brinca. E tirar o foco da saúde para falar sobre liberação de droga, liberação de aborto, hormonização de crianças de 14 anos é um absurdo. E isso a gente vai ser contra. E muitos deputados e senadores se reuniram ontem nessa grande coletiva de imprensa para demonstrar, ministra, faça saúde ao povo. Não traga problema, não traga doença e não traga morte à população. Bom, um outro tema que gostaria que o senhor falasse também tem a ver com saúde. Eu vi repercutir uma fala sua sobre um alerta que alguns municípios estão fazendo da falta de um remédio chamado Trastuzumab, usado no tratamento do câncer. O senhor que é médico, é um deputado que trabalha muito focado na saúde, né? Por isso que eu gostaria de saber do senhor, é possível fazer, o que é possível fazer para se evitar que esse remédio não falte para a população que precisa? E o senhor, principalmente, é um médico oncologista. O Trastuzumab é um anticorpo monoclonal, remédio mais avançado do tratamento de câncer, que ele atua especificamente
algumas células de câncer de mama que tem um receptor chamado HER2. É um medicamento que já está sendo padronizado pelo SUS há muitos anos, de uma forma que é o seguinte, é uma compra centralizada. O Ministério da Saúde compra num preço mais barato dos grandes laboratórios, o trastuzumab, distribui para as secretarias estaduais de saúde e essas distribuem para os serviços de tratamento de câncer de todo o Brasil. E na terça-feira eu recebi uma solicitação de uma cidade fora da região das vertentes e já me levou a pesquisar sobre o assunto. Na quarta-feira eu recebi mais 2 solicitações da nossa região aqui, uma inclusive de São João del Rei, e realmente eu fui apurar junto aos hospitais, às clínicas que fazem o tratamento, e esse medicamento realmente está em falta. Esse medicamento tem que ser aplicado de 21 em 21 dias e ele é fundamental para aumentar a cura do câncer de mama e para levar um tratamento de suporte melhor às pessoas com câncer de mama avançado, metastático. Não pode faltar. Isso é coisa muito séria, tem que ter um planejamento. Ah, mas estamos no começo do governo. Não está no começo do governo, a gente já está em agosto, já passou da metade do ano. É um absurdo esse remédio estar em falta. A gente buscou contato com o Ministério da Saúde, não conseguimos no mesmo dia, estamos aguardando a resposta do ofício que encaminhou, mas eu quero aqui também ressaltar que depois do nosso alerta, outros deputados estão participando dessa questão, ficaram sensibilizados e já estão propondo aí algumas soluções e a gente quer solução. A gente não quer briga, não quer lacrar para aparecer na política. A gente quer cuidar bem das pessoas com câncer, que foram a maior parte das pessoas que nos ajudaram a me eleger na primeira eleição e reeleger na segunda. Então é uma questão que já está feito alerta, vamos continuar cobrando e na esperança de se resolva o mais rápido possível. Doutor, nessa semana, a Câmara dos Deputados aprovou o arcabouço fiscal proposto pelo governo. O Senado tinha modificado o texto e ele voltou para a Câmara para nova apreciação. Teoricamente, o arcabouço vai servir para controlar e equilibrar os gastos do governo. A gente fala teoricamente, porque algumas projeções mostram que as contas não vão fechar e que o governo vai precisar rever esse plano já no ano que vem. Qual a sua análise sobre esse arcabouço fiscal aprovado? Para as pessoas entenderem rapidamente, é igual na sua casa, você tem o seu salário e suas despesas. E o ideal é que elas caibam junto, e se puder até sobrar um dinheirinho, que seja R$ 50 por mês, para ter uma reserva. Isso não muda para o país. O ideal para o país é arrecadar impostos que cubram suas contas e até sobe uma pequena reserva. Quando você pega um país como o Brasil, que já tem mais de 70% do seu PIB, do seu produto interno, sua riqueza em dívida, quando você pega um país igual o Brasil, que tem um sistema de saúde pública que é muito bom, mas que é muito caro, que tem uma previdência social que dá um prejuízo de quase 200 bilhões de reais por ano. É mais importante que o governo consiga arrecadar e gastar com equilíbrio. Porque senão, o que acontece? Ou tem que aumentar imposto, ou vem a famigerada inflação, que quem viveu aí na década de 80 e 90 se lembra muito bem como era difícil a vida com inflação. Por isso, e depois de uma crise avassaladora, que resultou nos 2 piores anos de pobreza para o Brasil, que foi 2015 e 2016, os piores anos da história, tá, gente? 3,5% de queda do PIB, 2015, 2016, uma crise sem precedentes. Foi obrigado o governo Michel Temer, junto com o parlamento na época, criar uma medida para controlar o gasto público, para não gastar mais do que arrecada, chamada teto de gasto. Só poderia gastar no ano o equivalente da inflação do ano anterior. Isso ajudou a controlar a crise, ajudou a diminuir a dívida do Brasil e ajudou a diminuir a inflação. E mesmo a gente passando por pandemia, o Brasil está crescendo, o Brasil teve superávit em 2022, a inflação está sob controle, as pessoas estão tendo um aumento real de salário mínimo aprovado agora com o nosso voto, a medida provisória aprovada, aumento real do salário mínimo. Então as coisas melhoram quando o governo controla suas contas, mas o governo atual propõe uma mudança, que é o arcabouço fiscal, que a gente chama calabouço. Esse arcabouço ele só conta com aumento de receita, aumento de grana que o governo vai arrecadar. E o governo só arrecada de 2 formas, ou por imposto, ou por lucro das estatais. São só essas formas que o governo tem. Ou ele aumenta o seu imposto, ou as estatais são bem gerenciadas e dão mais lucro. O lucro das estatais, do BNDES, da Petrobras, já caiu quase 50% esse ano. Então o governo só vai ter uma chance, aumentar o seu imposto através da reforma tributária, por exemplo. E com isso, esse arcabouço ele é um calabouço porque ele só prevê aumento de gasto, ele não prevê diminuição de cortes de gasto da máquina pública. Mas a Câmara aprovou,
O Senado piorou esse projeto. O Senado queria dar mais 32 bilhões de reais para o governo gastar em 2024 sem nenhum lastro, e a Câmara falou, não, o que foi aprovado já está demais. Inclusive, alguns deputados que participaram da aprovação falaram que essa peça pode ser uma peça de ficção, porque o governo prevê zerar o déficit no ano que vem. E o mercado não acredita. O mercado acha que vai ter um déficit ano que vem de no mínimo 80 bilhões, enquanto o governo prevê zero. E esse ano o governo já está prevendo 145 bilhões. Na prática, o que é isso para você entender? Se o governo gasta mal, se o governo gasta muito, ele precisa pegar empréstimo. E se ele precisa pegar empréstimo, ele precisa aumentar os juros. E aumentando os juros, você já sabe que vem aí um aumento das suas despesas com os seus empréstimos, e toda parte econômica complica. Além de que, se isso não for suficiente, vem a inflação, que é o nosso maior medo. E parece que está muito longe, mas está aqui do lado. Na Argentina, que está tendo invasão de supermercado, que está tendo o caos, e a Venezuela e outros países da América Latina. Então, por isso que a gente preferiu voltar ao projeto original da Câmara, que, apesar de ser muito ruim, ainda é melhor que o do Senado. E vamos agora para o diálogo aberto. Não perca essa chance de compartilhar suas opiniões e perguntas via WhatsApp. Anote aí. O telefone é 32, né, o nosso número do WhatsApp, 32 99196 0596. Vou repetir, 32 99196 0596. Participe aqui da nossa conversa semanal com o médico e deputado federal, Dr. Frederico. Então vamos lá, hein? O Jefferson, de Santa Cruz de Minas, a gente já manda um abraço para ele, pergunta: o senhor não acha que a contribuição sindical é importante? Ele diz que os sindicatos fortes defendem os direitos do trabalhador. Oi, Jefferson, eu entendo que o sindicato forte é fundamental, agradeço a sua participação no programa, mas se o sindicato é forte, se o trabalhador está vendo que esse sindicato está defendendo o seu trabalho, o seu direito, ele precisa obrigar o trabalhador a contribuir, ou esse trabalhador, vendo a força e o trabalho do sindicato, ele vai fazer questão de voluntariamente doar? E eu falo isso porque eu não fui do sindicato, mas fui presidente da Associação de Médicos de São João del Rei durante mais de 6 anos. E nesses anos, a associação ela recebia contribuições voluntárias, mas em troca, a associação lutava pelos direitos dessa categoria, no caso os médicos, fazia eventos científicos com muita frequência, prestava conta dessas contribuições, e a associação vive até hoje da contribuição voluntária. Por isso a nossa visão é: o sindicato deve ser forte, competente e confiável, e assim a doação ser voluntária, porque a doação obrigatória para o sindicato, ainda mais na proposta de triplicar o valor, que parece que já deram uma recuada, não tem sentido, porque se o sindicato vai receber obrigatoriamente a contribuição, ele não vai ter que trabalhar por isso, já está caindo na conta dele. Então o sindicato tem que ser competente para que ele possa receber a doação do trabalhador. É essa a minha opinião. Pois é, agora nós vamos chegar até Itutinga. Um abraço, pessoal de Itutinga. A Bianca, lá de Itutinga, ela diz que nós estamos na Semana da Pessoa com Deficiência, né? Nós falamos aqui no início do programa. Então, doutor, como que os deputados estão trabalhando por essas pessoas? Ela pergunta. Assim, essas pessoas são as pessoas que mais precisam no nosso país de apoio. E é triste que nessa semana a gente perde mais uma vez o deputado Eduardo Barbosa, que era o grande baluarte dessa área. Mas a Câmara continua com a comissão de defesa das pessoas com deficiência, propondo leis, propondo melhorias. E a gente hoje vê já uma grande participação, por exemplo, na acessibilidade. Só é feita uma obra pública com recurso federal se prevê acessibilidade, rampas de acesso, o espaço adequado para passagem de cadeiras de rodas. E, por exemplo, no nosso mandato a gente já entregou várias vans adaptadas, que a pessoa tem um elevador para se colocar a cadeira e ela ter dignidade na sua caminhada. E temos projetos importantes aqui em São João del Rei, por exemplo, tem a professora Andréia da Universidade Federal, faz um trabalho belíssimo. Ela cria equipamentos de exercício em academias que são adaptados para pessoas com deficiência. Então essa pauta da pessoa com deficiência é fundamental, é muito forte na Câmara, e agora, mais do que nunca, a gente precisa fortalecer mais ainda essa questão com projetos concretos que levem melhoria às pessoas que infelizmente passam por essas deficiências. Pois é, infelizmente, pessoal, estamos chegando ao final de mais uma sintonia, mais um programa Sintonia Parlamentar. Muito obrigado a todos aí pelas participações e pela audiência. Doutor Frederico, no próximo sábado, às 8h30 da manhã, estaremos de volta. Mas antes,
Só queria, do comentário do senhor, que a Rádio Emboabas, no dia 27 de agosto de 1978, foi inaugurada, ou seja, 45 anos. E aqui em São João del Rei nós temos o grupo de narcóticos anônimos Mente Aberta, completa também agora 37 anos. Queria que o senhor, na sua despedida, falasse um pouco sobre essas duas comemorações. Em relação ao grupo Mente Aberta, completando seus 37 anos, a gente quer parabenizar demais, porque o problema das drogas, só quem passa por ele na família, só porque quem realmente vê o estrago que faz nas pessoas que são dependentes de droga, percebe a importância de grupos de narcóticos anônimos que realmente tentam tirar essas pessoas do mundo das drogas. E no momento desse, em que o STF está votando a liberação da maconha de uma forma a atropelar o Poder Legislativo, é para a gente ressaltar o trabalho de vocês, parabenizar e pedir a Deus e ajudar enquanto políticos que esse trabalho se fortaleça cada dia mais, para que a gente tire nossas crianças, jovens e adultos do mundo da droga, que é um mundo que não faz bem para ninguém. Mas para finalizar, eu acho que a gente tem uma grande comemoração aí, a Rádio Emboabas, amanhã fazendo 45 anos. Tudo começou por um grande são joanense, o Zé Menino, que realmente tomou essa iniciativa de levar as ondas do rádio a São João del Rei com informação de qualidade. E eu fico muito feliz, Ângelo, de ver que você e todos os outros membros aqui da rádio, a gente quer parabenizar todos que compõem a Rádio Emboabas, mantém essa tradição de levar informação imparcial, de ouvir todos os lados, de permitir aqui uma informação séria a São João del Rei. E a gente fica muito grato de participar desse pequeno momento aí, aos 45 anos de aniversário da Rádio Emboabas. Assim a gente vai terminando o programa. Um abraço a todos os ouvintes e conte sempre com o nosso trabalho, nossa seriedade, e muito obrigado à rádio por permitir levar essa comunicação à nossa população.